Uma boa noite, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais um dia de estudo da Palavra do Senhor. E eu peço, por gentileza, que vocês peguem a sua Bíblia, abram no capítulo 12 do Evangelho de João, porque o Reformando Discípulos está começando. Reformando Discípulos, para a glória de Deus. Agradecer novamente aqui a presença do pastor Hudson, muito obrigado pela ajuda. É um prazer, né? Meditar na Palavra de Deus é sempre um prazer para nós e compartilhar com você que está em casa também. Da mesma forma, Pedro, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, boa noite a todos. Satisfação estar aqui mais uma vez para compartilhar com os irmãos a palavra. Graças a Deus. Então, só para a gente relembrar para os irmãos Hudson e Pedro e os irmãos que nos assistem, no capítulo anterior, no capítulo 11, nós vimos um milagre maravilhoso de Jesus, a ressurreição de Lázaro, e devido à repercussão que isso causou no Sinédrio em Jerusalém, nos religiosos dali, Jesus sofre uma grande perseguição e ele se afasta um pouquinho dos centros urbanos, ele busca ali uma área mais deserta com seus discípulos, porém está chegando a Páscoa, uma festa importantíssima para os judeus que vinham de todos os lugares, quatro cantos da terra, milhares e milhões de pessoas chegavam em Jerusalém para celebrar essa grande festa. E dessa forma o capítulo se inicia. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. E ali nós vemos que eles montam uma ceia para receber Jesus, né? São 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Curiosamente, né, ele nos dá a impressão que eles são muito jovens, porque eles são solteiros, muito né? Jovens, que a gente está com conversando. certeza. E eles estavam ali à mesa, e aí acontece uma coisa muito interessante, que eu vou relatar, e depois a gente vai esmiuçar mais aqui. Que a irmã de Lázaro, chamada Maria, que é interessante, que em todas as passagens da palavra do Senhor, ela está sempre aos pés de Jesus, sempre aos pés de Jesus. Então ela toma 1 libra de um bálsamo de nardo puro, muito precioso, e ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e encheu toda a casa com perfume e bálsamo. Vocês podem falar um pouquinho dessa passagem, hein? Vocês querem acrescentar um pouco mais? Pedro, valor enorme, né, do que ela derramou ali aos pés de Jesus, né? É o valor de quase 1 ano de trabalho, né? Sim, o valor de 1 ano de trabalho, né, valia ali um vaso de nardo puro. Né, quanto tempo ela não gastou e não investiu, e ela estava derramando algo de tão precioso aos pés do Senhor, demonstrando assim a sua gratidão, a sua devoção ao Senhor, ali perante os seus irmãos e Judas e aqueles que estavam naquela ceia, né? E muito importante também, pastor Vitral, a representação disso, né? O que significava exatamente a mulher ter esse vaso de nardo puro? O que significava na cultura exatamente na época? Então, o nardo era uma essência muito cara, como nós falamos, rara, ela vinha do Oriente, e era tradição, a mulher, desde a juventude, desde jovenzinha mesmo, ela já começar a guardar o dinheiro, porque esse nardo seria usado nas núpcias, quando ela se casasse. Então, nós vemos uma mulher se prostrando diante do Senhor e ungindo com um perfume caríssimo, que era o fruto de todo o seu trabalho ali, o salário de 1 ano, e isso foi um ato espontâneo e voluntário dela, né? Foi um ato de excelência, porque ela deu o melhor que ela tinha para o Senhor. Foi também um ato sacrificial, que ela estava guardando aquilo para o seu casamento, para a sua noite de núpcias, mas ela achou aquele momento fosse oportuno, porque seria a última vez que ela viria o Senhor Jesus. E também uma profecia seria assim, já ela preparando, embalsamando, né? Preparando o corpo de Jesus para a sepultura, né? Exatamente, a palavra do Senhor diz isso, né? Então, mas eu queria conversar com vocês o seguinte: aquele ato daquela mulher causou vários sentimentos diferentes. Umas reações diferentes, Reações diferentes naqueles que estavam assistindo. No verso
Alguns ficaram né? indignados. Alguns ficaram indignados. O preço era muito alto, né? Isso aí. E no verso 5, Judas diz o seguinte: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Veja só, né, Pedro? Um falso crente como ele age, né? Judas estava ali, Judas Iscariotes, evidentemente, estava convivendo no ministério terreno do Senhor Jesus com os discípulos, com o próprio Cristo encarnado, mas o coração dele não era de Cristo, né? Você vê que o pecado já residia em seu próprio coração, a ganância, né, Pedro? Sim, e isso é a cena que se repete, né? Essa contestação do que a gente viu no capítulo anterior, né? Quando os fariseus também eles questionam o milagre de Jesus. Aqui você vê Judas, alguém que está ao lado de Jesus, questionar uma atitude de quem está servindo a Jesus, questionando ali o seu ato de devoção ao Senhor. Ele despreza, né, o significado daquilo, né, justamente de preparar o corpo de Jesus para a sepultura. Jesus já tinha dito várias vezes que importa, né, que o próprio Cristo sofra, padeça, conforme as profecias bíblicas, e você vê que o coração dele automaticamente já pensa nas coisas terrenas. Ele começou a focar muito no valor que estava sendo derramado do que no próprio significado daquilo, né? Acho que você vê a cegueira, né, de um falso crente, né? O coração dele era uma mentalidade de ladrão, né? Exatamente. Ele era ladrão. Ladrão, né? já era. E ele estava querendo arquitetar uma situação onde ele pudesse se aproveitar daquilo, né? Isso é importante, ele guardava a bolsa, né? Ele guardava a bolsa. E roubava, né? É. Falar que ele tirava o dinheiro Ele da bolsa. guardava só assim, colocava junto com ele, mas ele roubava, metia a mão na bolsa, né? É verdade. Então, possivelmente, né, essa motivação dele não é só assim, poderia ser dado aos pobres, claro que não, né? Evidentemente, ele estava interessado que com a venda daquilo ali, Poderia ser doado para a gente vender, né? E aquilo ali seria possivelmente parte da bolsa, que era sustento, né, dos discípulos de Jesus, e evidentemente com aquilo ali ele ia engavetar um valor ali também, né? Infelizmente, você vê que como o falso crente age, e as pessoas acham que só porque há uma pessoa que está na igreja, uma pessoa que fala, não, Jesus Cristo é o Filho de Deus, é isso mesmo, mas é uma pessoa que não tem o coração convertido. Infelizmente, em todas as igrejas, em todas as comunidades, nós convivemos com pessoas que não são convertidas, e elas precisam ser levadas ao arrependimento. E quando uma dessas pessoas elas negam a fé, não quer dizer que elas simplesmente caíram da salvação. Na verdade, elas nunca foram salvas, nunca foram efetivamente convertidas, nunca tiveram um novo coração pela obra do Espírito Santo. Obviamente, elas foram participantes do povo de Deus, da leitura da palavra, dos louvores, até participantes, de certa forma, do Espírito Santo, mas era tudo falsidade, não era uma verdade. Por isso, esse falso crente, entre aspas, ele cai. Na verdade, ele apostata daquilo que, na verdade, nunca, de fato, surtiu efeito em seu próprio coração pela regeneração. Então, é importante que a história de Judas Iscariotes, infelizmente, é a história de muitas pessoas que estão em muitas congregações, pessoas que não são ainda genuinamente convertidas e são pessoas extremamente materialistas, são pessoas que não têm a mente no céu, mas a mente na terra. A Bíblia vai chamar Judas de filho da perdição, né? Filho da perdição. Ele já estava destinado a essa condição. Né? E muitos crentes hoje vivem como Judas, como filhos da perdição, né? Inclusive pregando em púlpitos, angariando para si riqueza, dinheiro, né? Em nome da fé. E você vê a respeito justamente do destino da perdição, que a própria palavra de Deus afirma, né? Mas a própria palavra fala, ai daquele que trair o Filho do Homem. Então veja que Judas, ele foi condenado pelo seu próprio pecado também, embora já tivesse tudo destinado pelo próprio Deus Todo-Poderoso. Então Judas não é um santinho, né? Mas ele simplesmente, na verdade, ele deixou a corrupção do seu coração falar mais alto que era da sua própria natureza. Né? Exatamente. Vemos aí claramente a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Né? E nós vemos também que às vezes, ela deu o melhor que ela tinha para o Senhor. E mesmo assim, pessoas estavam criticando. Isso serve exemplo para as nossas vidas, do irmão que está nos assistindo também. Às vezes você vai estar dando o seu melhor para o Senhor, você como servo de Deus, mas sempre haverão críticas. Pode ser crítica até de pessoas de fora, como pessoas próximas de você. Mas o importante é você não desanimar, você está aos pés do Senhor, como aquela mulher. Amém. Que Deus concedeu uma bênção para ela. A importância de saber a motivação pela qual você está
oferecendo algo a Deus, né? Qual é a sua motivação real? Você está adorando a Deus, você está servindo a Deus com uma motivação verdadeira, porque você o ama, porque você o reconhece como digno de toda a honra, de toda a glória, ou para se amostrar aos outros, né? E esse vaso, né, quebrado fala muito de nós, né? O coração quebrantado e contrito que está aos pés do Salvador, né? Glorificando o nome dele constantemente, né? Somente pela graça. Bendito seja o Senhor. Eu queria só acrescentar, essa mesma passagem, ela tem no Evangelho de Marcos, no seu capítulo 14, verso 8 e 9, e diz assim, só para concluir, porque ele esclarece melhor sobre a vida dessa serva de Deus. Jesus elogiando a atitude dela, enquanto todos estavam ali reclamando, né, falando mal do que ela tinha feito, o desperdício que ela havia causado, Jesus diz, ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Olha só, né? Está acontecendo hoje aqui. Está acontecendo hoje na sua vida, e você também que está assistindo, você que não faz parte da nossa igreja também, mas certamente tem sido edificado com os nossos conteúdos. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Acabado essa passagem ali na casa de Lázaro, a palavra do Senhor continua dizendo no verso 9 que uma grande multidão ainda ficou sabendo que Jesus estava ali, e foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, que era famoso por ter sido ressuscitado. Exatamente. Dos mortos. Mas então, o que acontece? Os principais dos sacerdotes, para tentar diminuir esse ímpeto da multidão, resolvem até matar o próprio Lázaro. Você vê o que a religiosidade faz, né? Faz as pessoas cometerem loucuras, né? Porque a palavra do Senhor diz aqui Muitos no verso dos judeus, né? Por causa dele, do próprio Lázaro, que era uma testemunha, né, viva do que Cristo tinha feito na vida dele. Porque o que acontecia no verso 11? Eles iam lá, viam Lázaro ressurreto e voltavam crendo em Jesus. Exatamente. Né? Isso causou um transtorno ali terrível para os religiosos. Aí a palavra do Senhor, Pedro e Hudson, continua dizendo no verso 12, que no dia seguinte, numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava no caminho, eles já estavam ouvindo, Jesus está vindo aí, está chegando em Jerusalém, né? A multidão começou a arrancar ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro. E aí aquela passagem que nos outros evangelhos descreve, né? Ele montado num jumentinho, né? Que a gente vai ver mais para frente, ele entra pela porta oriental, ou porta da salvação, aquela porta que estava diante do Monte das Oliveiras, e eles começam a gritar, Hosana, Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor, e que é o Rei de Israel. Fazendo uma referência clara aqui ao Salmo 118, verso 25 e 26, mais uma vez, cumprindo uma profecia bíblica, né? E depois, quando Jesus monta no jumentinho, né, vendo, no 14, e Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito, mais uma vez, agora uma profecia, né, que se encontra, né, escrita, não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta, ou também num jumentinho, né? Zacarias, né, essa profecia está em Zacarias capítulo 9, verso 9. Então Jesus, cumprindo as suas profecias, né, ele entra em Jerusalém, a multidão começa a gritar Hosana, que quer dizer salva-nos, salva-nos, ó Senhor, Exatamente. Filho de Davi. E eles acrescentam ainda uma frase que não está na palavra do Senhor, chamam-o de Rei de Israel. Eles já o reconhecem como Rei de Israel. E ele quebra um conceito, né, uma expectativa falsa que os judeus criaram de que viria um rei político, que governaria Israel politicamente. Exato. E salvaria Israel das mãos do Império Romano, né? O Senhor, ele não vem num cavalo ali triunfante, ele vem num jumentinho, demonstrando a sua humildade, né? A sua mansidão, o jumento que era uma ferramenta ali de trabalho doméstico, de transportes, né? Entre pessoas humildes. Então Jesus ele quebra esse conceito mas é interessante ver como os seus eleitos, como aqueles que estão ali próximo dele, o reconhecem ainda assim como o Rei de Israel, né? Dizendo, salva-nos agora, né? Hosana, né? Salva-nos agora. Eu queria só
comentar com vocês, eu achei muito interessante o verso 16, que diz que seus discípulos não compreenderam isso, não estavam compreendendo que ele era o rei de Israel, que ele, ainda não tinham compreendido isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram das coisas que estavam escritas e a respeito dele e também do que ele fizera. Então, só depois que eles entenderam as profecias, os sinais, tudo se cumprindo ali. E o próprio povo de Israel, tudo que eles queriam um rei. A gente sabe que após o cativeiro babilônico, né, houve o retorno dos judeus, né, da Babilônia, houve também a reconstrução, está tudo certo, o Zorobabel, nós temos a passagem de Esdras, Neemias também, mas o povo nunca mais foi o mesmo. Né, e o povo não teve mais um rei, a monarquia simplesmente finalizou com um terrível desastre. Então, as profecias bíblicas, tudo que eles queriam é que o rei, o Messias, viesse justamente para liderar o seu povo, né? E você vê que o rei, na verdade, ele não vem, como o próprio Pedro falou, triunfante sobre um cavalo. Na verdade, no final da história, ele vai vir sobre um cavalo branco, né? Como justamente diz o livro da Revelação, também chamado livro do Apocalipse, né? Mas o rei aqui, na sua manifestação, na sua primeira vinda, ele veio como um rei humilde, um rei que veio para servir, né? E não para ser servido. Ele veio num jumentinho, um nobre e humilde rei. Glória a Deus. Ele é o Emanuel, né? O Deus conosco. Deus conosco. Mas que nasceu numa manjedoura, né? Que veio humilde, nasceu ali sem realeza nenhuma. Exato. Mas que vai ser glorificado em nome, né? Glórias a Deus. Nós vamos ver a partir do verso 20 que cada vez mais a multidão se aproximava e a fama de tudo que Jesus tinha feito ia aumentando e aumentando, aumentando. Também a fúria dos religiosos, ali a perseguição. E no verso 20, alguns judeus, eles querem conversar com Jesus e se dirigem a Filipe. Esses judeus são aqueles que são chamados de prosélitos, né? Que são aqueles judeus que são os gregos, são gregos que se convertiam ao judaísmo, mas eles não podiam entrar no templo, eles ficavam do lado de fora. Mas eles ouviram tudo que tinha acontecido, porque nos outros evangelhos registra. O que Jesus fez quando ele entra? Ele vai no templo, ele derruba aquela banca dos cambistas que ali estavam. Sim. E a fama, e expulsa todos de lá, né? Faz chicote com as cordas, expulsa todos de lá. E esses gregos que estavam ali em volta do templo, eles veem isso e querem conhecer Jesus. E se aproximam. E Jesus diz que é chegada a hora, no verso 23, de ser glorificado o Filho do Homem. Mais uma vez, João está fazendo justamente a ponte com o milagre da ressurreição de Lázaro. A glorificação. Importa, né, que o Filho do Homem seja glorificado, né? Mais uma vez, João, o apóstolo, está fazendo aquela ponte que você viu, com certeza, no episódio passado, que nós tivemos na semana passada. E aí, Pedro, Jesus começa a falar que para ele ser glorificado, ele começa a contar sobre um grão de trigo, teria que morrer para poder dar frutos. Ele estava falando da sua própria morte, né? Sim, que é interessante, né? O grão de trigo, para que ele possa dar vida ou ser multiplicado, ser frutificado, ele precisa morrer, né? O grão. Então, ele usa essa figura do grão de mostarda, de trigo, né? De trigo, para poder fazer alusão à sua morte, né? Que traria vida. Jesus, mais uma vez, fazendo uma analogia, né? Ele fazia muito isso, né? Pegava uma linguagem de agricultura, né? E fazia aplicação prática para os corações, para que eles pudessem entender com maior facilidade, clareza, né? Para que eles pudessem entender. E também, Hudson, ele fala também sobre como é que a pessoa que vai segui-lo deve fazer. E esse aí, pastor Vitral, é o custo do discipulado. Aqui, meus irmãos, vocês que têm acompanhado o Reformando Discípulos durante todas essas temporadas, esses temas que estão sendo expostos ao longo desse tempo todo, você pode saber que essa parte especificamente da Palavra de Deus vai falar para você o custo de ser um discípulo. Certamente, ser um discípulo nessa terra, você não vai ser honrado, mas certamente você será glorificado pela glória de Deus no futuro, né, onde os filhos de Deus serão manifestos à humanidade e assim viveremos para sempre com o Senhor. Mas para seguir a Jesus, importa que nós deixemos algumas coisas.
né? Todo discipulado, todo discípulo precisa entender essas verdades bíblicas. E vamos lá, né? No verso 25 já começa, né? Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Jesus não está dando um conselho suicida. É muito importante que a gente fale isso. Não quer dizer que agora o discípulo, ele simplesmente vai ser um suicida. Não vou morrer aqui porque eu sei que eu vou estar na glória com Cristo. Não é isso que está dizendo. Mas aqui é uma vida no sentido de viver, ou seja, viver para as coisas dessa própria vida ou viver para o próprio Cristo, morrer para o mundo e viver para Cristo. Você vê que a teologia do apóstolo Paulo é muito enfática nisso. Paulo dá muita ênfase aqui sobre o aspecto de morte e ressurreição, no aspecto de Cristo, e também transmite para nós. Quando nós nos convertemos, o Espírito Santo faz residência, nos batiza, faz residência em nosso coração, nós morremos para o mundo e vivemos para Cristo, porque isso é ser um discípulo. Não é ser meio discípulo, eu sigo a Jesus, mas eu também sigo as intuições do meu coração e as minhas próprias corrupções. Não, isso não é ser discípulo, É necessário que você massacre, odiar a vida aqui justamente é você abrir mão dos prazeres carnais e pecaminosos para viver para Cristo, para ser um discípulo. Lembrando que o discípulo, ele copia o seu mestre em tudo que o mestre fez. Glória a Deus. E no verso 28 acontece uma coisa que eu acho maravilhosa. O Senhor está falando: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Glória a Deus. Agora, Jesus precisava ouvir essa voz para ser consolado, gente? Vamos ver então o que está aí embaixo? Verso 29. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Então observe mais uma vez, Jesus, em sua vivência com o Pai, em sua glorificação, em sua oração, em sua comunhão com o Pai, ele visa externar algo para que pudesse ser testemunho das pessoas ao redor, mais uma vez como uma lição, um ensino, Glória a Deus. E aí ele diz também, Pedro, ele diz assim, olha, verso 31, perdão. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Jesus estava falando que ele iria morrer, mas que o adversário, a morte seria vencida, o adversário das nossas almas seria vencida, ele iria vencer ali por nós na cruz do Calvário. Isso. Observa bem também, Pedro, não sei, você ia falar, Não, mas observa bem uma coisa aqui que eu queria ressaltar, especificamente que a morte de Jesus condenou o mundo, porque Satanás, ele se tornou o príncipe deste mundo. Não sei se vocês recordam, primeira carta, epístola do apóstolo João, que ele mesmo escreveu, lá diz, justamente que Satanás, ele se tornou o príncipe do mundo. E por quê? Porque o homem, após o pecado, tornou-se amigo de Satanás. A terra tornou-se maldita pelo pecado do homem, e assim o homem se tornou cativo do próprio Satanás. Inimigo de Deus. Inimigo de Deus, exatamente. Então, a amizade com Satanás é inimizade com Deus. Então, quando Jesus veio e condena o mundo, que ele fala no 31, chegou o tempo de ser julgado este mundo, porque em sua morte, veja que Jesus, assim, está destronando Satanás, E, obviamente, quando ele faz isso, ele salva o crente. Nada pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, é o que afirma o apóstolo Paulo, E essa crise envolve a hora, no verso 23, a glorificação, 23 e 28, e o plantar da semente messiânica. E aqui também há uma referência, isso no verso 24, e também há uma referência muito clara em Gálatas, no capítulo 3, verso 16, e o levantamento de Jesus na cruz e a sua exultação para a glória de Deus. Glória a Deus. Aí fala também, que eu achei maravilhoso isso aqui, que ele diz que, verso 32, que quando ele for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então fala do Senhor Jesus sendo crucificado e atraindo todos os eleitos de Deus, de todos os tempos, de todas as nações,
para a glória dele. Exatamente, porque a salvação ela estava circunscrita, né, dentro do povo judeu, né, que é o povo da aliança de Yahvé, né? Mas quando Jesus ele faz isso com a sua morte expiatória, ele atrairia todos a mim mesmo. Quem são os todos? Pessoas de todas as raças, línguas, tribos e nações. A salvação não era apenas exclusividade dos judeus enquanto etnia em si, apesar de nem sempre todos os judeus que eram étnicos eram de fato filhos de Deus, como nós sabemos que a palavra de Deus afirma, né? Mas exatamente essa palavra todos atrairei diz respeito a uma salvação que ela iria, né? A mensagem evangélica ela iria espalhar-se para todo mundo e assim, mediante a pregação, Deus ia chamando o seu povo, os seus eleitos, para fazerem parte do seu reino. E depois, Jesus, tudo que ele explica, eles tinham dificuldade de entender, na verdade, né? Eles dizem depois, eles falam no verso 34, nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre, e como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Então, do entendimento, na interpretação deles, o Messias não iria morrer, e como que ele que estava se apresentando como Messias... Ele era um guerreiro, né, para o povo, né, um príncipe, um guerreiro, né, mas importa que antes que Jesus venha poderosamente, né, que ele padecesse, né, para salvar, né, os pecadores, né? Exatamente. Aí eles perguntam, quem é esse o Filho do Homem? E Jesus responde, ainda por enquanto tendes a luz, ainda por um pouco a luz está convosco, tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. E quando tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e retirando-se, ocultou-se deles. Maravilha, né? Nós vamos parar aqui, mas Jesus estava se revelando como ele é a luz do mundo, né? Um povo que andava em trevas, um dia viu uma luz brilhar no seu caminho, e é isso que Jesus estava falando, olha, eu sou a luz, enquanto eu estou aqui, vocês não terão trevas, mas vai ser necessário que eu morra, né? Para que se cumpra as profecias, mas eles não estavam entendendo isso. Exatamente. E observe a expressão ocultou-se deles, né, no final aí do verso 36, ele guarda relação não somente com essa passagem específica bíblica, mas a partir de então, a partir desse momento, Jesus então ele meio que encerra o seu ministério público das multidões e ele começa a direcionar esse momento final, né, já se aproximando da festa da Páscoa, da sua morte, sua crucificação, ele já começa a concentrar toda a sua atenção aos seus discípulos, né, a um ambiente mais íntimo do que as grandes multidões, né? Ele vai, só dando um spoiler para os irmãos, mas depois nós vamos ver Jesus lavando os pés dos discípulos, ele falando, principalmente no capítulo 14, 15 e 16, sobre o Espírito Santo, o Consolador que viria no lugar dele. Exatamente. A Santa Ceia, a gente vai ver a intimidade dele e as últimas orientações dele para com seus discípulos. É isso? Exatamente. Bênção pura. Bênção pura. Então, só para concluir para os irmãos, Jesus é a luz que veio a este mundo, trazendo vida, salvação, santidade e direção. Viver sem Jesus nesse mundo é andar em trevas e viver na ignorância espiritual. Porém, todo aquele que crê em Jesus, ele torna-se filho da luz e tem a eternidade garantida pelo Senhor. Graças a Deus. Maravilha, né, Pedro? Amém, graças a Deus. Que Rapaz, Deus possa bênção. nos abençoar, então, e abençoe os irmãos em casa também. Amém. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, curta esse vídeo e espalhe para um número maior de pessoas que você consegue fazer. Isso tudo para que o povo de Deus seja edificado com as pregações do Evangelho que aqui fazemos. Eu espero que você esteja gostando, né, do Reformando Discípulos, que tem sido edificante na nossa vida de uma forma poderosa e certamente na vida de vocês também. Nós temos colhido muitos testemunhos de vocês que acompanham o nosso programa aqui em nosso canal do YouTube e nós só temos a agradecer a Deus como Deus tem usado as nossas pobres vidas para abençoar a tantas pessoas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo também. Glória a Deus. Siga-nos também no Instagram e baixe o nosso aplicativo, né, Hudson? Se quiser mais informações da igreja, exatamente, no nosso aplicativo está, né, para todas as plataformas de celulares. Um forte abraço a vocês, uma boa semana, graça e paz, meus irmãos. Deus os abençoe. Tchau. Boa noite a todos, graça e paz.